Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O 10º episódio da série especial com a Consultoria de Orçamento da Câmara fala sobre as políticas de transferência de renda no orçamento público. Aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara estão os consultores Tiairo Ferreira e Jordano Roncone. Tudo bem? Muito bom dia aos dois. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Tudo bem? Jordano. Bom, eu acho que seria interessante a gente começar sobre os programas de transferência de renda como um todo, né? Como é que esses programas, eles auxiliam na desigualdade social? A gente sabe que esse é um debate muito forte no parlamento. A gente começa com o Tiairo, então. Perfeito. Acho que é melhor, né? Ele comenta um pouco desses pontos gerais aí. Perfeito. Os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, eles possuem um papel fundamental na redução da pobreza e da desigualdade social, né? Eles são mecanismos fundamentais para manter um mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. E é interessante passar um panorama aqui pelo Bolsa Família. Seus objetivos principais é combater a fome, contribuir para a interrupção da pobreza intergeracional e promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias. Eu acho que um ponto já importante aqui para destacar, até para facilitar a minha visão, quando eu comecei a ver esses programas do ponto de vista mais orçamentário, é de que o Bolsa Família é realmente um complemento à renda, enquanto o benefício de prestação continuada, que é o segundo mais importante, né, é um substituto à renda do trabalho, né? Então isso aí já garante uma visão bem clara do que cada um tem, qual a função de cada um, né? Exatamente, o Bolsa Família, ele veio como uma sucessão ao Auxílio Brasil, que por sua vez aproveitou a experiência obtida com o auxílio emergencial. Hoje o benefício médio está em R$ 660, R$ 670 reais. Além disso, o programa que em 2022 atendia 15 mil sofreu uma expansão considerável. Hoje ele atende 20,5 milhões de famílias em 2025, né? Se for avaliar ali as famílias, todo o universo de famílias do cadastro único, que é o cadastro que atende, que é a porta de entrada para esses benefícios, a gente tem um universo de 28 mil famílias e desses 28, 20,5 é atendido, né? Podemos falar que 53 milhões de pessoas têm alguma relação com o Bolsa Família. Então são 28 mil famílias e 53 milhões de pessoas, considerando aí um tamanho médio aí da família brasileira. Isso, do cadastro único são 20,5 milhões de famílias, né? E a ideia é que o Bolsa Família, houve essa expansão, mas no sentido de atender não somente aqueles sempre pobres, mas também os ocasionalmente pobres, né? Tem uma taxa, né? O Bolsa Família tem uma taxa de cobertura bem superior à pobreza transversal. A ideia aqui é que o programa seja capaz de atender aqueles que estão próximo da linha. Como é um cadastro que envolve milhões de pessoas, todos os dias milhões de pessoas saem da pobreza e milhões entram na pobreza. Então, o programa ele é capaz de abarcar essas pessoas nessa situação, inclusive com uma regra de proteção. Essa regra ela permite que a pessoa que supere, é claro, tendo um teto ali, supere um nível da pobreza, continue recebendo o programa, parte dos valores do Bolsa Família por até 24 meses. Né? Eu estava conferindo um estudo, né? O bom desses programas é que daí eu posso sempre revisitar uma área que antes eu não estava verificando muito, né? E aí eu fui conferir alguns estudos inclusive que foram apresentados aí numas discussões sobre governança orçamentária algumas semanas atrás no TCU. O pesquisador de pé, o Pedro Souza, comentou um pouco sobre a decomposição do índice de Gini, né, o índice de desigualdade. Quanto maior o índice de Gini, maior a desigualdade. E ele estava verificando qual foi o impacto na redução desse índice de Gini nos últimos anos, ali 2019 até 2023, né? E aí ele verificou que o Bolsa Família foi responsável por mais de 70% dessa redução, né? Enquanto os outros programas, o BPC teve um impacto de 6%, se eu não estou enganado. Enfim, foi um impacto menor, o que realmente puxa a redução do índice de Gini é o Bolsa Família, né? Agora, a gente tem uma discussão aqui no Congresso, se reconhece a importância, e os números que vocês estão colocando mostram muito isso, a importância tanto do Bolsa da Família como do benefício de prestação continuada para a redução da pobreza, mas há uma discussão muito forte do crescimento
despesas relacionadas a esses programas. Talvez até por isso que você tenha colocado, né, Thiago? Pessoas que entram na pobreza, saem da pobreza, essa questão flutuante ali. Como é que faz essa conta? Como é que vocês, na consultoria do orçamento, estão vendo essa relação da redução da desigualdade social, super importante no caso de um país como o Brasil, e essas discussões na gestão fiscal? Assim, avaliando assim, as diferenças entre o Bolsa Família e o BPC, como o Jordano disse, o BPC ele tem uma focalização um pouco diferenciada, abarcando ali os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência. E aí já vou passando para a questão dos desafios na gestão fiscal. A gente consegue perceber que nos últimos anos, se considerar também a parcela dos benefícios previdenciários junto aos assistenciais, 60% do orçamento está sobre essas despesas, né? E elas cresceram muito acima da inflação. O BPC cresceu cerca de 170% e o Bolsa Família 500%, e se for avaliar a inflação no período, bateu ali nos últimos 10 anos, né? 70%. É um fator interessante que quando a gente daí realmente verifica alguns números, porque a preocupação ali na consultoria de orçamento é principalmente garantir essa estabilidade, né, das despesas e ficar atento a pontos fora da curva. E o que vem sendo destacado nos últimos anos é especificamente ao BPC, porque ele está trazendo muitas questões judiciais, né? Despesas oriundas de decisões judiciais. A partir dos últimos anos, assim, o valor anual oriundo de inclusão de despesas no BPC de decisões judiciais foi em torno acima de 10 bilhões, acho que é uns 13 bilhões, se eu não estou enganado, no ano passado. E esse ano ainda tende a ser até maior. Então, essa taxa de judicialização vem crescendo nos últimos anos e isso acaba apontando que há alguns problemas nos requisitos, então, na avaliação dos requisitos, se tem que caminhar para a via judicial. Então, acaba sendo um ponto importante, como o Thiago comentou, acaba estourando muito a curva das despesas desse tipo de programa, né? O Bolsa Família, se não estou enganado, pode até me corrigir, acho que ficou estável até nesses últimos anos, especialmente após a pandemia, né, quando teve auxílio emergencial, acho que depois reduziu um pouco e ficou mais estabilizado nos gastos médios, né? Assim, o que aconteceu é que antes, em 2019, o Bolsa Família tinha uma média ali de R$200. Né? Com toda essa experiência, ele implementou o valor, né, e considerando que ele se equiparou ao auxílio emergencial, houve realmente um disparo, né, como aqueles 500% que eu tinha mencionado. Por outro lado, assim, dá para dizer que o TCU, já avaliando o Bolsa Família, ele identificou que esse aumento, essa aproximação que de R$600, é basicamente parte, assim, é responsabilidade do benefício complementar. Esse é uma parte do Bolsa Família que impede e que o Bolsa Família seja menor do que R$600. Então, assim, ficou em 590, aí tem um complemento para deixar próximo dos R$600. O TCU avaliou isso como um risco à equidade per capita do programa, né? E determinou ao MDS ali que faça algumas correções, né? E também há outras avaliações no sentido de sobreposições, né? Um estudo do TCU, no relatório de políticas públicas de 2019, há várias sobreposições, assim, por mais que a legislação busque, e tem de 2019 para cá buscado reduzir essas sobreposições, o TCU identificou que havia sobreposição entre o BPC, Bolsa Família, Salário Família, Seguro-Desemprego, Abono, e aí existe uma grande oportunidade, assim, de melhoria na questão das sobreposições, no sentido de trazer melhor equidade para as famílias beneficiárias, enfim, né? Mas, desculpa, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, Thiago, desculpa te interromper, mas essas sobreposições de programas sociais, o que o TCU está colocando e vocês na consultoria de orçamento avaliando, seria no sentido de não haver essas sobreposições, quer dizer, para que a família, se uma vez ela recebe ali o Bolsa Família, ela não tenha um outro ente ali recebendo também um outro benefício, que seria em que sentido? Mas no sentido de mapear efetivamente a renda dessas pessoas, porque como são programas de naturezas distintas, programas assistenciais, previdenciários, trabalhistas, isso seria uma forma de identificar e avaliar quem seria beneficiário e trazer efetivamente, por exemplo,
para a avaliação da política pública em global, no sentido da assistência social e da superação da pobreza, avaliar efetivamente quanto cada família está recebendo. Né? Não seria necessariamente o corte. Né? Muitas dessas, do esforço do governo, do Congresso nos últimos anos, inclusive com o pacote fiscal que foi aprovado no final do ano passado, foi no sentido de melhorar os dados do CAD único, enfim, no sentido de trazer mais realismo para esses dados, né? Enfim, o TCU ele indicou também que 22% das famílias beneficiárias, já esse é no relatório de políticas públicas do ano passado, então está quentinho. E aí mostrou que 22,5% das famílias beneficiárias não seria beneficiário efetivamente dos benefícios, estava ali de forma irregular e isso poderia resultar no impacto ali de 34,18 bilhões em 2023. Né? Então, quer dizer, nessa discussão, aí a gente volta aqui para um tema recorrente aqui da nossa parceria com a consultoria do orçamento, o Jordano, que está aqui todo episódio, sabe bem. Nessa discussão sobre despesas ali que estão crescendo, como que o governo vai colocar, se é aumentando o imposto com receita, se é cortando despesa, haveria um caminho na avaliação de vocês, então, de uma revisão geral desses benefícios, justamente da forma como o TCU apontou, de eventualmente fiscalizar mais e ver aquelas famílias que não precisariam mais estar recebendo esses benefícios? Acredito até que já vem ocorrendo algumas dessas revisões, né? O Bolsa Família até teve agora, no ano passado, o Thiago já está comentando sobre isso, né? Você mencionou dessa lei agora, teve uma revisão sobre aspectos de concessão do Bolsa Família. Identificação biométrica, revisão do cruzamento de dados, acho que alguns outros pontos também estavam lá nessa lei, e isso inclusive já está se vendo no orçamento para esse ano. Né? Teve assim uma redução no orçamento autorizado, em parte principalmente por causa dessas mudanças na lei aí, recentemente. Então, a calibragem nessa questão da concessão já está ocorrendo, já está sendo discutido e em especial no Bolsa Família, o BPC também teve algumas mudanças, e isso também ajuda também a calibrar, e a gente vê também um pouco no orçamento isso também, né, do BPC. Então, acho que já vem acontecendo algumas mudanças, é realmente uma verificação para ficar de olho, porque como a gente já viu ali, os benefícios eles têm um impacto significativo na redução do Gini. Os estudos, a gente pega um estudo do IPEA, por exemplo, ele verifica que, embora nós temos variáveis que puxam para cima, vamos dizer assim, o nosso índice de Gini, por exemplo, a tributação, acaba puxando o Gini para cima. Deixa mais desigual, os impostos indiretos que vão no consumo, eles acabam puxando significativamente. Porém, o que garante que puxe para baixo, mais ainda do que puxe para cima, segurar o que puxa para cima, puxar ainda mais para baixo, vamos dizer assim, esses programas do Bolsa Família, do BPC, e até mesmo gastos com saúde e educação se verifica na decomposição desses indicadores. Né? Eles acabam também auxiliando até mais, em alguns momentos, para reduzir esse índice. E aí, consequentemente, fica muito nessa verificação da qualidade do gasto, para garantir que o gasto esteja legítimo, né, como uma política pública para ser implementado e garantido no orçamento, né? Exatamente. Acho que assim, o que hoje o pacote fiscal, né, que eu estava mencionando anteriormente, hoje é a Lei 15.077. E ela introduziu o cadastro biométrico, ela dificultou, né, o cadastro de domicílios unipessoais, que novamente, voltando para aquela vulnerabilidade ali do benefício complementar em R$600 por família, isso meio que estimulou a explosão de famílias com uma só pessoa. E o pacote é enviado pelo governo no final do ano passado, é aprovado pelo Congresso, justamente traz esse ajuste, né? E também aprimorou o cruzamento de dados, no sentido de identificar outras rendas que possam compor, justamente no sentido de trazer maior equidade e também o controle do custo da política pública. E já é um indicativo pela avaliação de vocês de que, de fato, essas mudanças e essas revisões têm trazido um gasto mais eficaz no sentido desses programas sociais e assistenciais?
Assim, do que eu estava verificando, assim, por enquanto a gente não pode, não dá para cravar, né? Teve, assim, claro, uma redução ali, como eu comentei. O que a gente acaba sempre ficando de olho, e a gente até já comentou nos outros programas, são aqueles ajustes automáticos, né? Da indexação, da vinculação, que acaba gerando uma pressão sempre fora de algum controle político, porque já está determinado que vai aumentar a vinculação ao salário mínimo. No momento que ocorre aumento do salário mínimo, já afeta, querendo ou não, as despesas previstas. E também tem a própria inflação, né? A inflação também afeta indiretamente, afinal ela está vinculada ao salário mínimo e o salário mínimo está vinculado a essa despesa. Então acaba gerando pressões de aumento de gastos não previstos até, né? Então a gente acaba olhando muito para esses pontos, porque tudo bem, está aumentando esses gastos, está aumentando também uma revisão da concessão dos benefícios e mantendo o seu papel desse gasto, que é a redução das desigualdades. Conciliar isso tudo é realmente uma análise até de longo prazo, né, para verificar. Tanto que a gente comenta alguns estudos aqui que foram feitos 2 anos atrás, olhando ainda para 5 anos atrás, ou seja, 2017, 19, 20, né? Então, esse é um ponto que acaba sendo importante aí. Até porque, desculpa, até porque parte aí dos requisitos do Bolsa Família é manter as crianças na escola, é você ter uma vinculação com a educação, levar a criança ali para vacinar. Então, isso são políticas também de longo prazo em outras áreas e que têm um impacto positivo na redução das desigualdades também, né? E bom, para a gente concluir aqui, o que vocês diriam do ponto de vista do que ainda é possível fazer? Esse caminho que já está indicado na legislação de revisão que os impactos ainda vão ser vistos, mas na avaliação de vocês, é possível avançar mais no sentido de tornar mais eficaz e manter o objetivo principal desses programas assistenciais, que é a redução da desigualdade, que ainda é muito grande no país, né? Ana, isso é realmente assim, as perspectivas no sentido dos ajustes nessas políticas precisam ser olhadas com bastante cuidado, porque por mais que haja uma pressão no orçamento público, elas realmente têm uma importância e seguram os indicadores de desigualdade, né? O Brasil ainda ele possui indicadores muito ruins, né? Isso é preciso mencionar que a ideia do corte em si, como, né, se a gente comparar com o período da década passada, entre 2014 e 2016, houve uma queda expressiva justamente no período recessivo, que não houve atualização dos benefícios. Então, assim, a população mais vulnerável, a base da pirâmide, acabou com a renda menor, e todos sabem, na questão econômica, a renda da base é a renda que volta para a economia. A propensão marginal a consumir da base é maior. Então, isso acaba influenciando assim, para agravar os problemas ali que houve na recessão da década passada, né? Então, dá para mencionar também que em questões de novas mudanças, desafios, é preciso reforçar continuamente os controles. A gente tem visto comumente no dia a dia as fragilidades nos controles levam justamente a questões, né, de desvios, enfim. Né? E acaba levando até a discussão de deslegitimar o gasto, né? Ou seja, de botar em dúvida esse tipo de despesa, né? Do questionamento da despesa. Exatamente. Outro desafio, assim, considerando o envelhecimento populacional. Se você for avaliar ali até 2100, hoje o que é previsto de déficit do regime geral de previdência social, que está em 3,4%, em 2100, no final do século, isso vai para 17% do PIB. Né? E assim, há argumentos no sentido de que é possível não piorar os indicadores sociais. Essa discussão também veio no final do ano passado, como alternativa à proposta do governo de controle de gastos, no sentido de desacelerar o ritmo de crescimento do gasto público por meio da desindexação. Não seria ali no sentido de de reduzir cortar a despesa, né? De manter realmente o crescimento real da despesa, né? Isso, de
conseguir uma folga, né, justamente mantendo os valores, os valores atuais dos benefícios, né, e evitando ganhos reais por um período até que se ajuste ali a despesa, né. E há outras propostas também na possibilidade dessa desindexação, né, no sentido de avaliar cada início de mandato assim, o quanto que essas despesas poderiam crescer aplicando aquela tese da orçamentação de médio prazo. Então, no início de cada mandato, teria ali a decisão a respeito desses benefícios, o quanto que esses benefícios que envolvem despesas obrigatórias poderiam crescer ao longo do mandato, né? E aí, assim, é preciso destacar justamente a distância, né, que o salário mínimo hoje, em 1518, ele ainda está um pouco distante do que foi previsto lá no início, na origem constitucional, para atender questões de moradia, lazer, né, alimentação. Hoje o DIEESE ele costuma, né, fazer comumente esse cálculo, e o salário mínimo necessário seria R$ 7.500. Então, assim, é preciso mencionar que é uma situação complexa, envolve custos políticos muito sensíveis, né? E é claro, né, a gente tem a ideia de que qualquer medida pode violar um princípio constitucional da vedação ao retrocesso, né? A ideia da redução da desigualdade está previsto no artigo 3º da Constituição, né, como um objetivo da República, né? Então é interessante avaliar o equilíbrio entre a sustentabilidade fiscal e a dignidade humana e justiça social, né? É o que a gente está tentando explicar aqui a cada episódio do Economia Direta. Nosso tempo realmente chegou ao fim, mas eu queria agradecer muitíssimo mais uma vez essa parceria, agradecer ao Thiairo Ferreira, ao Jordano Ronconi, e a gente sempre tem colocado, e vocês têm colocado muito bem da consultoria, esse desafio, né? Porque a gente vive num país com muitas desigualdades, que você precisa atender essa população, mas é um desafio porque o cobertor está cada vez mais curto no orçamento. E aí são escolhas, e aí as escolhas, vocês, municiando os parlamentares de dados, eles vão ter que fazer as escolhas políticas também. A gente sabe que não é só um número. Exatamente. Tem todo um impacto. Gente, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Esse aqui que é o episódio 10 já da parceria com a Consultoria de Orçamento da Câmara. Lembrando que todos os episódios anteriores, esse também, eles estão disponíveis para você escutar novamente, para se perdeu algum deles, está tudo em podcast, é só procurar por Economia Direta da Rádio Câmara nos principais tocadores de podcast que você vai encontrar cada um desses episódios, assim como na página da Rádio Câmara na internet, radio.câmara.leg.br, e também aqui no YouTube, porque fica ali naquela parte de podcasts, todos os episódios aqui do Economia Direta e dessa parceria com a Consultoria de Orçamento. Thiairo Ferreira, Jordano Ronconi, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado, Ana. Obrigado, Bom dia. Ana.